Bem-vindo a mais um Papeando com Diego Machado. Estranho, né? É verdade. Hoje eu trouxe vocês aqui no meu Estúdio 2, porque amanhã eu vou estar muito atarefado, não vou conseguir aí fazer esse vídeo. Falei, então eu vou fazer hoje mesmo à noite, mas não vou deixar de fazer porque eu tenho um compromisso com vocês, beleza? Lembrando que nesse canal eu falo da vida real aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho aí para responder duas perguntas. A primeira pergunta é aqui, ó, do meu amigo Bruno Martins. Vou deixar aí na tela para vocês, tá bom? Até mesmo porque as informações que ele quer, possivelmente eu vou ter que colocar alguma coisa na tela. O Bruno tá perguntando assim: fala, Diegão, boa tarde, chefe. Ontem eu vi a live e a Lucy disse que o mínimo de horas nos Estados Unidos dependia do estado. Até aí eu sabia, mas ela disse que em determinados lugares era $7. Fala mais sobre isso, porque pelas pesquisas que já fiz, o mínimo era 15, com exceção do Texas, que segue 7,5. Faz um vídeo falando disso. Lembra de falar para uma pessoa que vai legal também. Abraço, fera. Então, Brunão, muitas pessoas falam aí, cara, que $1.000 por semana é o mínimo. Depende muito do estado, às vezes, cara. Por exemplo, estados como Colômbia, Distrito de Colômbia, é um dos maiores salários que tem aqui, 17,5. Califórnia, se eu não me engano, é 16. Eu vou tentar deixar uma lista aqui do lado para você, mais ou menos, ok? Mas a maioria aí é 7, 7,5, 9 e assim vai. As pessoas confundem o que é o salário real por hora nos estados. As pessoas acabam falando besteira, coisas que elas não sabem. Mas eu trabalho na obra e ganho X. Gente, todo mundo aqui trabalha na obra, trabalha em outras coisas, ganha na média de 12 a 18 dólares. Geralmente é isso. Quando você é aí assim um profissional da área, aí você ganha até mais um pouco, porque você já trabalha sozinho, não depende mais de ninguém. Aí se torna até diferente. Mas você sempre vai chegar de ajudante, ajudando, e isso, aquilo outro. Então, não se engane com que essa turma fica aí na internet falando que aqui nos Estados Unidos é tudo mil maravilha, que tu vai chegar ganhando isso, ganhando aquilo. Se você entrar nos grupos de trabalho, você pode fazer o seguinte. Você aí do Brasil, faz o seguinte. Entra nesses brasileiros na Flórida, brasileiros não sei o quê, e lá você pede, você vai ver lá dentro vários grupos de WhatsApp. E lá dentro do grupo de WhatsApp, faz de conta que você está nos Estados Unidos. Faz esse teste. Fala, não, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou precisando, quando você entrar no grupo de WhatsApp, estou precisando trabalhar. E lá você combina a hora, começa a perguntar a hora, faz de conta que você está aqui. Aí você vai descobrir as perguntas que vão te fazer. Mas você tem experiência? Você já trabalhou? Você está quanto tempo aqui? Você tem documento? Você tem isso? Você vai descobrir as perguntas que eles vão fazer para você, que é exatamente o que vai acontecer com você quando você chegar aqui. Se você é uma pessoa que está chegando legal, eu sou uma pessoa qualificada, tá tudo bem, mas você fala inglês? Porque se você não fala inglês, automaticamente você já não é mais qualificado. Como é que você vai exercer a sua profissão sem falar um inglês? Porque você pode ter a documentação, você pode ter o visto, você pode ter feito a aplicação do visto e ter passado. Talvez você seja o partner da sua esposa ou do seu esposo. Você está documentado, mas você não tem qualificação? Ou até tem qualificação, mas não fala o inglês? Ou não tem um inglês técnico para a sua profissão? Então, tudo isso vai contar. É por isso que muitas pessoas vêm para cá e acabam se frustrando. Por que se frustram? Porque acreditou em uma coisa aí no Brasil e quando chegou aqui nos Estados Unidos, viu que era totalmente diferente do que você imaginou, do que você acreditou. Então, para de acreditar em quem fica aí dizendo para você que isso é fácil, que isso é aquilo. A gente falou aí sobre salário, sobre qualificação, então tome cuidado, você consegue entrar nesses grupos, saber o que está acontecendo, tá? Direitinho, para você não se frustrar, beleza? Beleza, agora nós vamos ler aí a pergunta aí do meu amigo, é quase isso, Rafa Play Games. Vou deixar aí na tela para vocês. O Rafa falou assim: Diegão, sou relativamente novo no canal
Devo ter um mês te seguindo, mais ou menos. Faz um vídeo falando da sua trajetória até chegar nos Estados Unidos, contando como você foi para a Nova Zelândia. Como foi sua trajetória até você obter a licença de personal. Fazer tipo um resumão para quem é novo assim como eu. Abraço, tamo junto. De vez marcando a presença. Brunão, vamos lá. Ó, eu tenho esse vídeo aí no canal, tá? Vai lá na playlist Vida Real, aqui nos Estados Unidos, que tem falando minha trajetória toda. Mas eu vou dar um resumo aqui sim, bem rápido para você, para o vídeo não ficar muito grande. 2016 eu fui convidado por um amigo para ir para Nova Zelândia, aonde eu ia trabalhar na minha área, que era a área de TI na época, e ir para Nova Zelândia. Tanto que eu fui na correria, eu cheguei na Nova Zelândia 23 de dezembro de 2016. Saí do Brasil e tal, fui para Nova Zelândia. Chegando na Nova Zelândia, época de festa, de normal, beleza. Gente, tudo novo, o voo foi novo para mim, porque são 16 horas voando. Eu não falava nada, nenhuma palavra de inglês. Ah, mas como que você ia trabalhar, Diego? Eu ia trabalhar porque esse meu amigo falava português, então eu ia trabalhar com ele, para esse patrão dele, para essa empresa do chefe dele lá, e ia dar certo. Beleza, e eu comecei a estudar o inglês, tentando fazer aí, correr contra o tempo. Chegou lá, o patrão dele foi para a China, não voltou até ele mesmo ficou desempregado. Cheguei lá com visto de turista. O que eu fiz? Para aguardar o patrão dele chegar, eu corri e apliquei um visto de estudante em uma escola de inglês para estudar inglês, para não ficar sem status. Apliquei o visto de estudante por 3 meses, ia ter mais um mês de férias, 4 meses de visto. Um mês o patrão dele não chegou. Segundo mês o patrão dele não veio, nem ele, como eu falei, perdeu o trabalho. E meu dinheiro zerou. Falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Encarei a obra, meu irmão. Encarei a obra ganhando $120 por dia. Olha, o engano, pessoal. $700 por semana. Trabalhando igual um louco. E na época eu tinha 180 quilos, era grandão, quebrando, fazendo demolição, ó, dureza. Mas aí nessa mesma empresa de demolição, eu consegui aí aplicar um visto de trabalho, aonde eu fiquei com visto de 3 anos de trabalho na Nova Zelândia. Vim no Brasil, passeei, vi meus filhos e tal, voltei. Fiquei um ano, depois de um ano eu fui no Brasil e voltei. Depois eu fiquei 1 ano e meio, só que eu me programei para ir para o Brasil e ficar 2 meses de férias. Nesse meio tempo, eu acabei recebendo uma proposta de trabalho no Brasil, muito boa, onde superava financeiramente, não compensava eu ficar na Nova Zelândia. Eu fiquei no Brasil. Meus filhos estavam lá, meus filhos eram pequenos e tal, beleza. Ah, já aproveita, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário que vai ser o vídeo de amanhã, beleza? E nisso, minha sobrinha já morava aqui nos Estados Unidos, já tinha 1 ano e meio, aí eu resolvi vir passear. Aí eu fui lá, apliquei o visto, não tive nenhum tipo de dor de cabeça para aplicar o visto, como eu tinha muito carimbo no passaporte, porque eu já conhecia vários países. Fui lá, apliquei o visto e passou. A menina chegou a ficar conversando, batendo um papo comigo, quando eu falei para ela que ela viu no meu... Ah, você morou na Nova Zelândia, que ela viu meus vistos e tal. Aí ela começou a bater papo. Beleza, passei no visto, vim aqui nos Estados Unidos, passeei, fiquei 21 dias aqui, gastei um mundo de dinheiro com roupa, com aquilo outro, mas quando botei o pé foi paixão à primeira vista. Ainda mais que meu voo fazia uma escala de 24 horas em Nova York. Então eu já desci em Nova York, ó, peguei um hotel na Times Square. Essas 24 horas eu aproveitei, andei a Times Square inteira, passeei o máximo que eu podia em Nova York. Aproveitei. Beleza, voltei pro Brasil, voltei a trabalhar e tal, mas aquela pulguinha atrás da orelha, pô. O que eu fiz? Larguei tudo lá no Brasil, vim morar nos Estados Unidos. Fiquei aqui 3 meses, não aguentei a pressão e voltei para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, pandemia. Fiquei preso no Brasil. Não, voltei para o Brasil, o que aconteceu? Pandemia. Cheguei no Brasil, fiquei louco para voltar, pensando, meu Deus, o que eu fiz? Vou voltar.
só que não podia voltar. Fiquei 1 ano sem poder voltar. Depois, beleza, desisti de vir seguir o trabalho. Beleza. O que aconteceu? Eu tive um problema no trabalho, onde já falei isso em outros vídeos, onde eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal e aonde eu precisei vir para os Estados Unidos. Basicamente, eu vim para os Estados Unidos com medo de, não vou falar a palavra para o YouTube não tirar a retenção do nosso vídeo. Exatamente, aonde a gente mexendo com política, verba federal e um monte de coisa. Eu, por ser o denunciante sendo procurado, pessoas me perseguindo, falei, não, se for para ir para algum lugar agora, eu só posso ir para os Estados Unidos. Porque ir para Nova Zelândia seria muito caro para mim. E aqui eu já conhecia a correria que eu precisava fazer. O que eu fiz? Minha irmã já estava aqui, vim para os Estados Unidos. E nessa correria de Estados Unidos, comecei a trabalhar aí. Trabalhei com delivery, trabalhei na construção, trabalhei de Uber, trabalhei de tudo que vocês possam imaginar, faxina, demolição, pintura, tudo. Tudo e mais um pouco. Só não fui gogoboy. Só. Porque se pagasse bem, que mal tem. Porque olha, o tanto que eu ralava é aonde tem um vídeo aí que eu falo da vida real nos Estados Unidos, aonde eu morei no carro por 1 ano e 10 meses. Pensei em voltar para o Brasil, fiquei doente da cabeça, doente que eu falo, depressivo, com muitos problemas. O mundo, vamos dizer assim, desabou, entendeu? O mundo meio que desabou na minha cabeça. E eu louco para voltar para o Brasil, decidi voltar, só que no meio dessa decisão de voltar, Deus tocou no meu coração e eu acabei ficando. E nesse meio tempo, meu filho sofre um acidente no Brasil, sofre um acidente de moto e perde uma perna. Então, foi coisa de Deus eu realmente ter ficado, porque estando aqui eu pude dar todo o apoio que ele precisava. Beleza? Beleza. Depois eu muito doido falei, acabou, nunca mais eu trabalho com aplicativo, peguei o carro, quando eu morei no carro eu estava morando na Califórnia, tá? Lá em San Diego. Peguei meu carro, voltei para Las Vegas, aluguei um quarto para mim, e fiz algumas promessas para mim mesmo que eu ia viver como gente. Aluguei um quarto, procurei um emprego, comecei a trabalhar e falei, eu vou ficar um tempo sem mexer com aplicativo de nada. Fiquei um tempo sem aplicativo, fiquei ali, obra, pintura, e arrumei um serviço com um cara que trabalhava com mármore, colocava drywall, fazia, acontecia. Beleza, nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, que hoje é a minha esposa, perguntava para mim, porque eu sempre malhei, que eu tinha um dom de ensinar, o dom de ensinar, por que eu não fazia um curso? Aí eu comecei a pesquisar, e encontrei na época um curso que falava português, até mesmo porque eu não tinha esse inglês técnico todo, isso. Peguei esse curso em português, fiz esse curso, porque aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil. Aqui você precisa estudar 12 semanas e existe limites de notas que você tem que ter, acertos, um monte de coisas para você receber essa certificação. Passei, recebi a certificação de personal trainer, com a certificação na mão, seguro e CPR, que é primeiro socorro, apto a trabalhar. Iniciei o meu trabalho colocando o preço bem lá embaixo para começar a trazer aluno. Na verdade, eu comecei até a treinar pessoas de graça, né? Porque eu mostrando o meu trabalho com algumas pessoas, outras iriam vir. E nesse meio tempo, graças a Deus, aí eu construí a minha clientela e hoje eu vivo aí desse trabalho de personal trainer, não preciso mais estar fazendo aí essa correria de obra, de pintura, de nada disso, ou então estar em aplicativo. Espero que eu tenha dado aí, Rafa, um resumo rápido, mas se você quiser ouvir todas essas histórias com detalhe de dormir no carro, de o acidente do meu filho, como eu casei, isso, aquilo outro, tá tudo aí. Vai lá na playlist Vida Real, acompanha esses vídeos que você vai gostar, você vai saber assim, de muitos perrengues que eu passei aqui nesses Estados Unidos. Olhar para mim hoje é muito fácil. Me julgar hoje é muito fácil, dizer assim, pô, esse cara deu sorte, Não foi isso. Foi a muito custo.
Muitas vezes eu pensei em voltar, estava triste, estava assim, pensando o que eu estava fazendo aqui, o que eu fiz com a minha vida. Então, vai lá, dá uma olhada. Se eu estou aqui nos Estados Unidos hoje, você pode ter certeza que foi Deus que falou assim, fica aí, porque se não fosse Ele, eu já estaria lá no Brasil. Espero que você tenha gostado, você que é meu inscrito e você que chegou aqui de paraquedas e não conhece a minha história, muito bem-vindo. E não se esquece, falei no outro vídeo, vou falar aqui de novo, se você chegou até aqui, é porque você curte o canal Diego Machado USA. Não importa, deixa o seu like e deixa um comentário. Valeu, Diego. Isso ajuda ao nosso canal a crescer e essas mensagens chegar a outras pessoas. Valeu? Muito obrigado e é um prazer sempre estar aqui com vocês aí no Papeando com Diego Machado. Vocês viram, né? Na correria ou não, eu corri para não deixar vocês na mão. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!